Bom dia, turma, tudo bem com vocês? O tema da nossa aula, certo? Do terceiro ano vai ser sobre a hibridização do carbono, certo? Nós vamos estudar os compostos de carbono na química orgânica durante todo esse ano, certo? Vamos pegar aqui da origem mesmo, para que vocês entendam porque o carbono ele forma tantos compostos, tantas cadeias, certo? Tudo isso é permitido devido a um processo natural chamado de hibridização do carbono, certo? Foi Kekulé, em 1858, quem estabeleceu a tetravalência do elemento carbono. Assim, a molécula do metano, CH4, costuma ser representada com carbono rodeado de 4 hidrogênios, que nós chamamos na química orgânica de fórmula estrutural plana. Com a descoberta de novos fenômenos químicos, como por exemplo da isomeria óptica, houve a necessidade de aperfeiçoar o modelo de molécula plana apresentado. Desse modo, Lebel e Van Hoff, em 1874, lançaram a ideia do carbono tetraédrico, portanto, espacial. Tá? Antes de falar dos tipos de ligação sigma e pi, eu quero que vocês entendam como ocorre. Por exemplo, o carbono ele tem 6 elétrons. Lá no primeiro ano, eu ensinei a vocês o diagrama de Pauli, como a gente faz a distribuição dos elétrons, certo? Então vai ser 1s2, 2s2 e 2p2. Quem tiver um pouco de dúvida, basta olhar o diagrama de Linus Pauling. A gente consegue distribuir os elétrons a partir dos níveis de energia. Se a gente somar aqui os expoentes, 2, 4, 6, vai ser o número de elétrons, certo? Então, o orbital S aqui, ele apresenta 2 elétrons. A gente apresenta com uma setinha para cima e a outra para baixo. O 2s2 é a mesma coisa. Vai ficar um elétron para cima e outro para baixo. Quando chega aqui no P, ele suporta até 6. Tá? Então vai ser o Px, Py e Pz. Isso aqui é algo novo para vocês. Eu só tenho 2 elétrons. A regra de Hund pede para que a gente preencha de forma desemparelhada. Segundo essa configuração aqui, eu só posso fazer 2 ligações. Mas a hibridização ocorre que esse elétron aqui, essa setinha que está para baixo, ele vem para cá. Aqui o carbono poderia fazer 3 ligações, certo? Mas o carbono ele é tetravalente, ele tem que fazer 4 ligações. Professor, de que forma isso ocorre? Por hibridização, que é a união de orbitais, certo? Então, o S, né? Temos um elétron. Vamos trocar aqui a cor. Uma setinha. 2, 3 setas. Então, Px, Py e Pz. Esse processo de união é que é chamado de
hibridização. Agora o carbono ele passa a ter 4 elétrons na última camada e ele passa a ser tetravalente. Por isso que o metano ele está fazendo 4 ligações químicas. Vamos dar continuidade aqui. Aí o carbono ele só tem 2 tipos de ligação. A sigma, está representada aqui pelo alfabeto grego, ocorre com a interpenetração de orbitais atômicos do mesmo eixo. São ligações chamadas de simples, certo? E as ligações do tipo π ocorrem quando os orbitais atômicos eles se interpenetram em eixos paralelos, né? São as ligações duplas ou triplas. O orbital P é o único que representa as condições para efetuar a ligação π. A ligação π ela é mais fraca do que a ligação sigma. De que maneira? Tem que pegar um eixo, 2 eixos, aqui. No balãozinho de baixo são sempre o S. Quando se juntarem aqui uma molécula com outra molécula, a interpenetração ocorre aqui frente a frente, ok? Vou prolongar aqui um pouquinho mais. Já a ligação aqui com os orbitais P, que é do tipo π, a nuvem de elétrons, certo? Aqui também é P e P. Vocês notem que existe um espaço entre as duas ligações, certo? A de cima e a de baixo. Daí esse espaço faz com que a ligação π ela seja mais fraca do que a ligação do tipo S, certo? Que é a ligação sigma. E nós representamos um O com o tio. As ligações simples são ligações do tipo sigma. E as ligações dupla e tripla, desculpe, as ligações dupla e tripla, uma ligação é sigma e o resto é π. Quando tiver um tracinho simples entre os elementos químicos, sempre vai ser sigma. Na ligação dupla, uma ligação é sigma, a de cima, e a de baixo é π. Na ligação tripla, a do meio, a de cima, desculpa, é sigma, e as duas de baixo é π. Tem alguns livros que representam π, sigma e π, certo? Prestem atenção. Quando for um tracinho simples, sempre vai ser sigma. Quando tiver um traço duplo, sigma e π. Quando tiver um traço triplo, π, sigma e π. Ok? O orbital é uma de maior probabilidade de se encontrar o elétron, a região. Cada orbital possui um formato espacial definido. Existem 4 tipos de orbitais: o S, o P, D e o F. As hibridizações do carbono utilizam somente os orbitais S
e o P. S de forma aqui redondinha e o P parecendo uns balãozinhos de festa. A hibridização. O número de elétrons desemparelhados incompletos indica a quantidade de ligações covalentes que podem ser efetuadas. Se vocês notarem aqui, foi o que eu acabei de explicar em relação aos orbitais incompletos. No estado fundamental, o carbono possui somente 2 elétrons desemparelhados, podendo, portanto, fazer somente 2 ligações.